Hoje nós vamos ver o relato de uma moça, uma empreendedora que está fechando o negócio dela e vai dar dicas do que ninguém te conta sobre fechar uma empresa e erros que te levam a fechar uma empresa, gente. Eu já tinha trazido aqui a pauta de falência de empresa e normalmente vocês gostam bastante porque a gente conversa, porque através da falência a gente descobre erros que fazem a empresa cair e dicas para manter uma empresa de pé, né? Então bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para falar desse assunto bem delicado, é um assunto bem triste, que é uma falência, contudo com dicas para você que quer manter sua empresa de pé, não cometer esse erro, né? Não cometer vários erros. E eu também tenho minha loja, tenho meu negócio, cometi muitos erros que eu me identifiquei com o vídeo. Então, bora discutir e ver os comentários também. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Então, bora lá, sem enrolação, vamos pro quadradinho. Essa daqui é a Naomi Irade. Quem quiser seguir ela, esse daqui é o arroba. Esse vídeo, ele não é novo, ele é de 2025. Então, meio do ano de 2025 ela postou esse vídeo. Bora ver aqui o relato dela e os erros que ela cometeu. Fechando a minha empresa, eu gostaria de compartilhar 3 erros que eu cometi e que eu quase não vejo ninguém falando na internet e que eu acho que podem amortecer a sua queda, caso houver. Primeiro erro, o dono sem salário. Ouvi muito isso, tomei aquilo como uma afirmação de que eu não deveria ter salário durante os primeiros anos de empresa. Só que eu não me atentei de que eu estava na operação. Então, eu tinha uma browneria, eu tinha uma funcionária lá na frente, no atendimento, e eu ficava na cozinha, nas compras, no planejamento, no financeiro, todo o resto era eu. E o que significa isso? Significa que uma empresa que paga suas contas mensais, mas não paga o salário desse dono que está fazendo função de 2, 3 funcionários ali dentro, significa que essa empresa ela não está se sustentando. E como eu tinha a versão de que o dono não tem que ter salário mesmo, eu olhava os números da minha empresa e eu falava, não, tudo bem, a gente está pagando as contas mensais. Quer dizer que a empresa está bem. E esse foi meu erro, porque aí eu fui levando meses, sem esse meu salário, pensando que a empresa poderia crescer, que era normal, que era o começo da empresa. Quando, na verdade, já devia ser um sinal vermelho para mim, de que se eu, como 2 funcionárias, equivalente a 2 funcionárias, se eu não tenho um salário ali dentro, significa que a loja não está bem. O segundo erro que eu cometi, pegar empréstimos. Então, via de regra, o que eu recomendo? Não pegue empréstimos, mesmo que você não tenha dinheiro. Venda, faça um dinheirinho e depois você investe na sua empresa. E por que eu recomendo isso? Porque quando a gente está falando de empréstimos para a empresa, a gente tem uma ideia que aquilo ali não é um gasto necessariamente, é um investimento. E a gente escuta muitas histórias de sucesso por aí, de empresários que no passado deram esse all-in, né? E não tinham dinheiro às vezes nem para a parcela do mês seguinte. E aí eles pegam esse empréstimo, eles multiplicam esse dinheiro e conseguem pagar as parcelas seguintes no mês a mês tranquilamente. Só que a regra não é essa é a exceção. E eu achava que isso era a regra, por algum motivo, né? De tanto ouvir isso. Ah, mas para abrir uma empresa é risco. Ah, mas para tantos empresários só deram certo porque eles investiram até o fim. E isso daí já vai para o terceiro erro que eu cometi. E o meu terceiro erro foi não definir a hora de parar, tanto em dinheiro, quanto em tempo, quanto em tudo. Isso precisa ser definido no planejamento, entendo eu. Porque a minha realidade foi, quando eu abri a empresa, eu não tive mais tempo. Simplesmente era apagar incêndio o tempo inteiro. Então, é um trabalho de 24 horas por dia e os pensamentos não ficam claros. A cabeça não pensa. Hoje, agora, com a empresa fechada e que eu estou organizando os documentos para fechá-la oficialmente, parece tudo óbvio. Parece que assim, nossa, como eu fui burra. Mas durante é muito turbulento. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando tinha alguns dias de vendas ruins, eu pensava, a empresa não está indo bem, precisamos ou organizar para vender mais, que a gente já tinha tentado algumas estratégias, ou a gente vai fechar. E parece que assim, todos os dias que eu chegava na empresa e falava assim, a gente vai fechar, a gente vendia mais do que a meta. E não era por nenhuma alteração de comportamento minha, não. Eu trabalhava igual, postava os mesmos stories, fazia o mesmo trabalho, mesma produção, mesmo atendimento, tudo. Eu pensava, eu não falava com ninguém, eu simplesmente pensava. E aí, nesse dia, óbvio, vendia bastante. E aí me fazia voltar atrás. E eu ficava nessa. Vinham dias ruins, alguns dias ruins. E aí, quando eu pensava em organizar para fechar, vinha alguns dias bons. Porém, esses dias bons, eles não cobriam os dias ruins. Então, eles não superavam isso. Só que, quando a gente está ali envolvido, sentimento, cansaço, tudo isso elevou a mente. E a gente não consegue pensar direito. Então, essa hora de parar, ela tem que ser pensada com a cabeça fria. E eu não pensei. Eu tinha o dinheiro para investir, que era meu, né, fora o empréstimo,
E eu não defini isso. E a gente sabe que empresário, quando fecha, a gente não tem seguro-desemprego, a gente não tem nada. Então, eu saí sem nada, praticamente. Eu não defini, assim, olha, eu vou fechar quando a minha conta bancária bater ali 50 mil reais, né? E aí eu fui e dei all-in, gastei tudo, tudo que eu tinha. E com o fechamento da empresa vem taxa, vem multa, vem saída do local, enfim. E isso gera muitas dívidas pra gente. Espero que esses 3 itens que eu te falei te sirvam como colchões, caso você venha sofrer uma queda com a sua empresa. Então ela falou ali de 3 tópicos. O primeiro foi salário, o segundo, empréstimo e o terceiro, a hora de parar. Pois eu vou contar para vocês que eu sofri com os 3. Eu tenho a minha loja online, eu tenho o meu negócio, eu vou deixar até os produtos aqui, gente, que a gente está vendendo na Shopee, Mercado Livre, e nós temos nosso próprio e-commerce. E o que aconteceu? Nós estamos vendendo nesse mercado há 7 anos, gente. Peraí, eu acho que a gente fez 8 anos. Enfim, a gente está um bom tempo, daqui a pouco a gente está completando 10 anos, e a gente teve altos e baixos. E tudo que ela falou aqui, gente, eu sofri. Tudo que ela falou aqui eu sofri, gente. Então vamos começar pelo salário. O dono não deve ter salário. O que acontece? Tudo depende de que tipo de dono você é, mas ela tá falando assim, pô, uma pequena empresa que nasceu de você, e você é como se fosse um funcionário nela, você está trabalhando nela. Você não é um investidor anjo, você não é ali um sócio que entrou apenas com dinheiro, você ali não é aquela pessoa que montou uma empresa, mas tem uma outra renda. E aí você dá fôlego para a empresa crescer mais. Você iniciou na sua casa, você pegou do seu investimento, colocou e trabalha lá no operacional, na gestão. Você está trabalhando como um funcionário. Por que a empresa não está te pagando? 2 opções, gente. Ou ela não consegue te pagar, você tenta pegar dinheiro, tenta pegar um salário, mas sempre que você tenta pegar o salário, significa que outras contas vão deixar de ser pagas. Ou seja, ela não está dando dinheiro suficiente para se pagar e pagar o funcionário que é você. Mas você trabalha como um funcionário. Ela não consegue ali te pagar. Ela não consegue te bancar. Então, ou ela não consegue te pagar, ou você trabalha num outro emprego, num outro negócio e consegue tirar outra renda. Porque, gente, a conta não bate. Um dono de empresa que não tem uma renda por fora e também não tira salário, como ele paga as contas dele, da vida pessoal dele. Como ele paga a luz, como ele paga a água, como ele paga o gás. Como? Sendo que você não tem uma renda fora e nem tira de dentro da empresa. Muitos vivem numa ilusão. Eu não tenho salário. Mas ele vai lá, pega o cartão da empresa e gasta na vida pessoal dele, misturando as contas, não tendo certeza do que é a vida dele e do que é a empresa. Muitos fazem isso. Aí você pergunta, você tem salário? Não, eu não tenho. Porque ele não calculou um valor para a empresa pagar. Ele vai pagando as contas pessoais dele com o cartão da empresa. Isso é muito perigoso, porque você perde o controle do quanto você está gastando e o quanto a empresa pode realmente te pagar. Você não sabe. Afinal, você está gastando quanto? Deixa eu ver as contas. Estou gastando 2 mil na minha vida pessoal usando o cartão da empresa. Certo, mas a empresa pode te dar 2 mil? Ela pode te dar 3 mil? Aí na hora que você faz o fluxo de caixa, na hora que você faz a DRE, que é o demonstrativo, você descobre que a empresa está saindo no negativo. A um passo de não ter dinheiro para pagar as contas, porque você está tirando dela bicadinho, achando que... Vocês estão entendendo? Então não tem muito para onde correr. Afinal, da onde vai sair o seu dinheiro para pagar suas contas pessoais? E você está trabalhando. Então, ela tem que... Se ela não está te dando dinheiro, se ela não está te dando pelo menos um salário mínimo, é porque a conta não está batendo. Aí ela falou aqui do empréstimo. O empréstimo foi a minha queda, gente. A gente só não se ferrou mais com o empréstimo porque o banco não quis avançar. O empréstimo foi aonde eu me lasquei. Empréstimo de empresa, ela tem uma ideia diferente. Você precisa de caixa, você precisa de dinheiro reserva, ter ali um caixa reserva para ir guardando na sua empresa. É a coisa mais importante da empresa. É o caixa. É o que ela tem para capital de giro e o que ela tem guardado de caixa caso vier as vacas magras. E você pensa em fazer um empréstimo para investir, para crescer, para investir num produto novo. Só que o empréstimo, onde é que está o problema dele? Que é o que ela também falou. Qualquer erro que você cometer na sua empresa, esse dinheiro do empréstimo vai ser sugado. Qualquer errinho. Vendi com preço errado, dei muita promoção, tive que demitir um funcionário. Tô dando aqui um exemplo. Deu um problema, descobrimos um imposto que não tínhamos pagado, ele apareceu com juros altíssimos. Tudo isso pode ir sugando do dinheiro do empréstimo pouco a pouco. E o fluxo de caixa vai mostrar isso para você. Quanto
que saiu esse mês? Quando você vai ver, saiu mais do que entrou. Ou seja, aos poucos o dinheirinho do empréstimo está sendo sugado. Quando esse dinheiro acabar ou não acabar, não importa. As parcelas vão vir. E aí, o que acontece com essas parcelas? As parcelas vão exigir que a empresa fature mais. É simples, você tinha lá suas contas mensais, você já estava com problema em pagar seu salário, porque a conta não estava batendo, e agora entrou mais uma conta para a loja pagar mensalmente. Ela tem que faturar mais e lucrar mais para conseguir pagar o seu salário, que antes ela já não estava conseguindo pagar, e ainda esse empréstimo, essa parcela do empréstimo, que vai durar por 4 anos. Qual é o problema dos 4 anos, 3 anos, 5 anos de parcela? É que a empresa ela passa por altos e baixos. E aí pode ser com que você chegue um momento de vaca magra e você não consiga pagar. Então, por isso que empréstimo é muito preocupante. Normalmente você faz empréstimo no momento de necessidade, consegue se erguer, mas são muitos anos de parcela, de pagamento. Então, para a loja, para a sua empresa passar por um momento difícil de vacas magras é muito perigoso. Então, você diz assim para mim, então, Nicole, o empréstimo não vale a pena? O empréstimo tem que ser muito bem pensado, porque ele é uma dívida alta que vai te seguir por muitos anos. E esses muitos anos de empresa, você vai ter momentos muito bons e você vai ter vacas magras. O empréstimo vai continuar sugando. Então, por isso que o empréstimo você tem que pensar muito bem. Ah, Nicole, então como é que eu monto uma empresa do zero? Muitas pessoas que é empresa pequena ou média, ela durante o tempo em que trabalhou, ela foi juntando uma poupança. Eu falo poupança, mas é juntar dinheiro, gente. Ela foi juntando para abrir uma empresa. Eu fiz isso. Quando eu montei minha loja, eu não montei ela com empréstimo. Eu montei ela com a poupança que eu tinha montado, que eu tinha guardado durante o meu tempo de trabalho. Eu tinha montado uma poupança forte para conseguir investir. E eu vejo muita gente fazendo isso. Mas quem não tem, acaba indo para o empréstimo. E tudo bem, só tem que saber. E aí o próximo que ela falou é a hora de parar. Você vê que as coisas não estão indo bem, você vê que você não consegue pagar os empréstimos, você vê que você não consegue pagar seu salário, que você paga as contas do mês com muita dificuldade, ainda faltando algumas coisas. Você vê que a cada mês que passa, a cada ano que passa, vai caindo mais. Você não está sabendo como erguer. E aí você tem aquela ideia de que tem que lutar até o último. Até o último você tem que estar lá por aquele negócio. E aí o que acontece? Ele começa a te sugar, ele começa a matar você aos poucos. Ele suga do caixa que ele gerou nos momentos bons, e você naquele desespero de manter a empresa, manter o seu negócio, manter sua loja, achando que as coisas vão melhorar. Por que você acha que as coisas vão melhorar? Porque existem picos de melhora, que é o que ela falou. Quando falava em fechar, vinha um dia muito bom. Aí você acredita que dá para lutar mais e lutar mais. Quando você vai ver, não tem dinheiro para pagar o fornecedor. Aí você vai e tira da sua poupança para pagar. Tô falando poupança, mas vocês entenderam. Você tira do seu dinheiro pessoal para pagar. Ah, mas as coisas vão melhorar porque ontem foi um dia muito bom. Aí, mês que vem, não tem outra conta. Você não tem o dinheiro para pagar. Aí você vai lá e tira um pouquinho do seu. Quando você vai ver, você não tem mais dinheiro reserva. Você não tem salário, não tem dinheiro reserva. As contas não param de vir. E essa loja não melhorou. Aí você diz, eu não soube o momento de parar. Se já estava ruim, apenas com alguns picos de melhora, já era para eu ter parado. Não significa abrir falência, gente. Mas parar tudo, começar a tirar funcionário, começar a diminuir a estrutura, o aluguel. Muitas pessoas vão para casa ou vão para um lugar bem menor. Você vai começar a secar a estrutura, secar totalmente para conseguir entender o que está acontecendo. E isso é um tipo de hora de parar e analisando se você vai ter que fechar ou não. Isso é uma empresa média e pequena, tá, gente? Que a empresa grande, ela entra com recuperação judicial, ela tem que começar a negociar, quando a empresa é grande é outra coisa. Vamos ver aqui os comentários, eu tive que falar, né, gente? A gente tem que explicar os tópicos, porque eu passei por esses tópicos também. Eu fiz empréstimo, tive problema para pagar, eu tive problema com salário. Vocês estão entendendo? Esse vídeo é interessante para os jovens que andam demonizando a CLT e colocando o empreendedorismo como o único caminho que presta. O rapaz comentou aqui, quem inventou que o dono não tem salário? KKKK. Eu tiro pro labore desde o início da empresa. Se não for para ser assim, melhor ser CLT. Eu acho que essa ideia de que o dono não tem salário, não sei se ela veio de uma regra que as pessoas colocaram, ou se na verdade veio de uma realidade. Assim, é tão difícil a empresa lucrar e ter um caixa forte nos primeiros anos, que acaba resultando em donos sem salário. Inclusive, eu falei para vocês que eu passei por isso, muitos anos sem salário, entendeu? E não porque eu quero,
mas é porque a conta não batia, tinha que ficar arrumando, tinha que arrumar produto, tinha que arrumar forma de venda. Ou seja, será que é uma regra ou será que na verdade era uma realidade por conta da dificuldade dos primeiros anos? Acabei de fechar uma empresa e confirmo tudo o que você disse, saindo sem nada, reconstruindo e lambendo as feridas, recomeçando com tristeza por tudo o que aconteceu, mas alegre e confiante que tudo vai se resolver. Quando você fecha uma empresa, você tem que trabalhar muito psicológico. Quando a sua empresa está quebrando, tudo, gente, porque a vontade de desistir, não acreditar mais, é muito forte. Você quer acreditar que tudo vai dar certo, você quer acreditar que é possível montar um negócio e viver disso, mas o que você passou é muito forte e a sua mente ela começa a negar que é possível. Você tem que se recuperar, literalmente por um tempo, você tem que parar para se recuperar para poder voltar a acreditar. Hoje não tem espaço para amadorismo. Já tive 3 negócios que foram bem. Antes era só abrir, comprar e vender, sem muito conhecimento. Mas agora é preciso muito conhecimento e habilidades. Eu estou até fazendo faculdade de gestão empresarial, porque agora está muito difícil. Eu não sei, gente. Hoje em dia é uma concorrência muito maior. É internet, pontos maiores, franquias brigando com você. Então, sim, a coisa aumentou, mas naquela época já tinha gente quebrando e por falta de gestão. Como? Sendo que a concorrência aparentemente era menor, não tinha as franquias ou tantas assim como é hoje em dia, não tinha internet. Se é fácil, como é que tinha tanta gente quebrando? Por falta de gestão. Assim como hoje em dia é mais difícil, hoje em dia também tem mais informação. Tem informação mais fácil chegando até você. Na época era mais fácil, segundo essa análise de concorrência, mas também não se tinha conhecimento fácil. Eu sinto assim, por um lado ou por outro. Um toma lá da cá. Mas se você não tinha salário, como pagava suas contas pessoais? É uma coisa que eu tô pensando. Cada pergunta, ela disse com o dinheiro que tinha guardado. Em algum lugar ela vai ter que... Olha aqui, gente, uma notícia boa, ó. Fiz empréstimo. Caso contrário, não teria conseguido. Mas graças a Deus consegui pagar fielmente todos. Hoje continuo fazendo, não para giro, mas para investimento mesmo. Porém, tudo minimamente calculado. Contabilidade, um contador bom é fundamental. O que acontece? Vocês estão vendo? Se souber usar o empréstimo, é a seu favor. Agora, dependendo, você pode perder. Ó, voltando. O que tem no seu caixa, o que você tem em conta girando, é o que dita quanto tempo você aguenta. E se você conseguir fazer um caixa, uma poupancinha, né? Fazer um investimento ali, ter um caixa ali reserva, mais força ainda a sua empresa tem. Significa que vai vir contas, vai vir imprevistos e você vai ter dinheiro para pagar. Se tem dinheiro sobrando, se você tem caixa reserva, se você tem capital de giro forte, então significa que você consegue pagar seu salário. Significa que ainda paga seu salário e ainda sobra, entendeu? E se vier o imprevisto, você tem dinheiro, porque você tem um segundo caixa para guardar, vulgo poupancinha, e você tem ainda o giro, o caixa de giro muito forte. Então, gente, aí você aguenta, é uma empresa forte, seja ela pequena, seja ela grande. Agora, muita gente não sabe dessa conta, não sabe o que é importante numa empresa, o que mantém ela forte. E aí vai vendo um caixa forte girando num momento bom e já vai comendo dele, já vai pegando dele sem fazer um cálculo. Aí quando vier o momento difícil, a pessoa não se informou mais ou menos de como é essa conta. Porque o momento difícil vai exigir estratégia, vai exigir autocontrole, vai exigir força, vai exigir dinheiro guardado para agora pagar, a gente não sabe como vai ser. E aí não teve nada disso, né? Então você tem que tomar muito cuidado. Mas é isso, gente. O que vocês acharam da história dela? E você já passou por isso quando você teve sua empresa? Você imaginava esses problemas? Você aprendeu com esses problemas? Me conta aqui, você que já montou o seu negócio. Então é isso. Obrigado por terem assistido e beijo.